O tema dessa mesa, ele vem em continuidade na grande palestra que nós tivemos ontem, fazendo uma caracterização de quais são as forças e componentes que acabam pesando hoje nas relações sociais, nas relações do Estado com o mundo econômico, na relação do Estado com a própria concepção de governo e, portanto, com o funcionalismo público. Eu vou concentrar mais a explanação, a provocação aqui, a respeito do exemplo atual das federais, de como nós estamos nesse embate, que já vem de uma década e pouco, mas que agora se agudiza, a respeito da expressão na carreira docente, dos direitos ou não direitos da questão da aposentadoria, que envolve o tema transposição, que foi colocado aqui nessa mesa. Transposição num sentido bem amplo. Nós temos que considerar como preliminar, para entender um pouco o jogo político, o jogo de forças e os entendimentos para onde vão neste momento, uma combinação de fatores. O primeiro fator é aquele que o Mauro trabalhou ontem. Quais são as grandes forças do interesse do capital, do interesse do mundo econômico, que acabam pesando sobre a organização dos Estados nacionais e de um Estado nacional como o Brasil, com as características que tem e com a história que tem. É a onda neoliberal, né, de que precisa reformar o Estado, que precisa flexibilizar as relações e que as pessoas teriam que resolver-se no campo do mercado, inclusive nos aspectos das políticas públicas. O próprio Bresser, quem lembra da década de 90, o Bresser chegou dizendo que o nosso campo, o campo educacional, é um campo de serviços competitivos. E lá no caderno, o primeiro caderno que ele publicou, ele chegou a dizer que se desenvolverá em ambiente de quase mercados, né? Como se fosse possível quase mercado. É mercado e é mercado. E não adianta que depois de virar mercado não tem quase, né? Então, esse é o primeiro componente que nós temos que entender. Há um movimento no mundo, uma onda no mundo que empurra para que esse tipo de concepção seja assumida como dada e resolvida, como única verdade. Há outras dimensões que pesam neste momento, né, no conflito que nós temos estabelecido nesse campo de como os aposentados entram no processo de relação com a carreira e com a previdência pública. Um outro componente que eu anotei aqui é o tamanho, a dimensão imensa dos interesses econômicos que envolvem a questão da previdência. É muito grande. Os tais planos privados, a previdência complementar privada, é um volume de recursos tão grande e permeado com o Estado, isso que é mais importante, permeado com o Estado por uma questão perversa, porque uma boa parte dos Estados nacionais, como o Brasil, não tem tradição maior de poupança de recursos para investimento, etc. Então, os próprios governantes vêm com a possibilidade de fazer política de investimento, de infraestrutura, que cresçam os fundos privados de pensão, que precisam saber onde investir e acabam sendo atraídos para investir naquilo que o governo deveria fazer e não faz. Então, nós temos que saber que quando nós estamos discutindo a nossa aposentadoria, quando nós estamos discutindo a previdência, além desse movimento do mundo do capital, há interesses concretos, bem objetivos e que são muito grandes, que chegam a movimentar rapidamente 30%, 40% do PIB da nação, que são os da previdência privada. E eles têm tentáculos, eles se ramificam, eles trabalham, se precisa corromper, corrompe, para que os seus interesses acabem vicejando. Um outro componente que eu acho que nós temos que levar em consideração nesse nosso embate agora, são componentes muitas vezes subjetivos, mas que eles atuam e atuam muito fortemente. O outro componente é o perfil de algumas autoridades públicas que assumiram, agora nos anos 2000, nos cargos, especialmente nos cargos que se relacionam com servidores públicos. Muitos desses novos tecnocratas do Serviço Público Federal são bastante conhecidos nossos. Foi colocado aqui na apresentação que eu fui presidente do ANDES na década de 90. Sim, como presidente do ANDES eu fiz parte da direção da CUT. E na época, eu lembro que o Lula, dirigente da CUT, então parlamentar, Vicentinho, e inclusive Duvanier,
que hoje é o secretário que negocia conosco, eram figuras burocratas sindicais na época, da CUT, né, e faziam os embates com grande preconceito em relação ao serviço público. Naquela época já revelavam um grande preconceito com o serviço público. Como se boa parte das mazelas, e eram representantes dos trabalhadores, como se boa parte das mazelas que os trabalhadores sofrem em geral, lá na fábrica, no operariado, fossem derivadas de vantagens, né, que os servidores públicos vinham conquistando na história, né, do regime estatutário. Então eu já adianto que é muito difícil, eu mesmo tentei estabelecer esse debate na mesa de negociações agora na semana passada, a diferença de relação que tem um trabalhador, não desqualificando uma parte ou outra, mas a diferença de relação que tem um trabalhador privado que assina um contrato tipo seletista, um contrato entre capital e trabalho direto, e a relação que se estabelece um servidor público, quando ele passa num concurso e assina aquele livro, ele não está assinando um contrato, ele está de alguma maneira aderindo a um regime jurídico do tipo estatutário, aderindo, portanto, ao Estado e ao papel do Estado, e essa adesão tem a dimensão de toda a vida, diferentemente do contrato, que ele é regido por normas anuais. Ao aderir ao serviço público, nós estamos fazendo adesão a um pacote completo que vai desde aquele momento que assinou o livro até que o último dependente venha a falecer. E essa compreensão é muito difícil de colocar no diálogo com essas figuras que, esses sindicalistas que trabalharam na direção da burocracia sindical e que hoje ocupam cargos importantes, aliás, são praticamente todos os cargos de negociação dos servidores públicos. E a terceira dimensão que nós temos que levar em consideração, que pesa, é exatamente o fato de nós termos um presidente sindicalista, né? O tipo de aceitação social que um governo como o do Lula tem para fazer modificações que restringam determinados componentes na relação do trabalho, com a previdência, em especial com o serviço público. Por tudo isso, nós temos vivido, do meio da década de 90 para frente, mas muito intensamente depois do início do primeiro governo Lula, uma mistura entre reforma da Previdência, para o serviço público, né? Entre reforma da Previdência e reforma das carreiras. Isso é trabalhado articuladamente dentro do governo, a tal ponto que nós precisamos denunciar para o Duvanier na semana passada, dizendo: então o senhor está propondo uma mini reforma da Previdência específica para os docentes para retirar direitos dos docentes através da reformulação da carreira. Ele ficou muito bravo, reagiu, mas ficou perturbado e acabou dizendo que esse será o ponto mais duro da negociação. A afirmação das autoridades do governo federal, eu estive no ano passado, quando Pimentel ainda era o ministro da Previdência. Pimentel foi o relator, deputado petista, foi o relator da reforma da Previdência e depois ocupou o cargo de ministro da Previdência. Houve uma PEC no ano passado que discutia, se não me engano, a equalização da questão das aposentadorias por invalidez no serviço público e no regime geral, e o Pimentel aceitou no Congresso Nacional fazer um depoimento nessa comissão. Eu estava lá. Ele apresentou um data show, que até consegui cópia depois, demonstrando que o governo tenazmente estava perseguindo o objetivo da equalização do conjunto da questão da aposentadoria do regime próprio do servidor público com a norma, a forma e os valores da aposentadoria do regime geral da Previdência. Isso não é escondido, e ali citava exemplos dos passos que já tinham dado. Então há um objetivo estratégico, né, de avançar para aquele ponto da Previdência que chegou a ser comentado ontem. O papel da Previdência não é a universalização do direito, não é direitos adquiridos, não é a relação com aquilo que eu já paguei. O papel da Previdência é uma cobertura mínima para a sobrevivência de um setor excluído, né? E o resto se empurra para o campo do negócio, pelo interesse do negócio, como eu falava há pouco, que não é pequeno, que é o da Previdência Complementar. Então essa é a linha estratégica escrita, defendida em todos os fóruns pelos atuais
componentes do governo. E o que se observa lá na negociação da carreira, que é o nosso ponto aqui, é que a combinação de elementos de reforma da Previdência, de normas da Previdência, com os elementos de modificação de carreira para atingir esse objetivo. O objetivo é que, ao aposentar, ou no caso do pensionista, não haja a questão da paridade e isonomia constitucional, mas sim uma equalização com a situação atual da Previdência. Eu trouxe aqui, inclusive, algumas citações da fala do secretário de Recursos Humanos a respeito da sua opinião